Comigo aconteceu. Eu não sei com você. É, senta aí que eu vou te contar essa experiência. Olá, tudo bem? Estamos aqui no canal Rosemara, no espaço Obesidade dói o corpo e a alma. Dizem que a timidez é um traço de personalidade que causa uma inibição, que causa uma insegurança, que causa um desconforto na pessoa que é tímida. E no meu caso, era uma timidez extrema. O desconforto é tão grande que a pessoa não se sente confortável para sair de casa, não consegue se comunicar com as outras pessoas e muitas vezes, até quando precisa pedir algo para alguém, isso se torna quase que impossível. E sabe o que aconteceu comigo? No meu caso, eu precisava pedir licença para algumas pessoas. Houve um dia que eu precisava ir para um determinado lugar e, como de costume, fui até o ponto, me preparei, fui até o ponto para pegar o ônibus. O ônibus estava vazio, tranquilo, e como todo obeso, pessoas acima do peso, na maioria das vezes, não vou generalizar, sempre que vê um banquinho quer se sentar, não pode ver um banco que já quer logo se sentar. Esse foi o meu caso. Estava vazio o ônibus, entrei, me sentei, bora seguir viagem. Mas eu não imaginava que aquele ônibus ia encher da forma que encheu. Quase todos os pontos entravam pessoa. Pouco descia pessoas daquele ônibus. Na maioria das vezes as pessoas entravam no ônibus. E aquele ônibus foi enchendo, 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 e eu comecei a suar frio. As minhas mãos começaram a suar. Eu comecei a ficar preocupada. Comecei a limpar minha testa, se secando, porque sempre andando com uma toalhinha para me secar, devido ao calor excessivo que estava naquele dia. E o ônibus enchendo, enchendo, que tinha pessoas atrás de mim, sentou-se alguém do meu lado, tinha pessoas na minha frente, no banco da frente, e tinha pessoas em pé, segurando, né, se segurando no cano do ônibus, enquanto o motorista tocava a viagem. Foi chegando o lugar de eu descer, e eu comecei a ficar mais preocupada ainda. O que eu iria fazer? Eu só precisava pedir licença. Mas a obesidade, no decorrer da minha vida, me trouxe uma timidez tão extrema, uma vergonha tão grande de mim mesma, que eu só sabia andar de cabeça baixa. Eu andava como um animal suíno, sabe? O suíno que só anda de cabeça baixa, só anda olhando para o chão. Era assim que eu andava. E assim eu fiquei pensando, maquinando, o que eu vou fazer para descer? Meu ponto está chegando, como eu vou pedir licença para essas pessoas? Porque eu tinha vergonha, a vergonha de mim era tão grande que eu não conseguia olhar nos olhos das pessoas para pedir licença. A minha comunicação era muito pouca, era muito o básico do básico. Bom dia, boa tarde, boa noite. A não ser com a minha família, que eu conversava um pouquinho a mais. E o ponto foi chegando e eu simplesmente não desci no meu ponto. Por quê? Agora me diga por quê? Porque não consegui pedir licença. E isso eu fui parar, sabe aonde? O meu pensamento. Como no ponto final todos têm que descer, eu vou descer no ponto final. Chegando lá, todo mundo vai ter que descer. Eu espero as pessoas descerem. Quando forem descendo, devagarzinho, pausadamente, eu desço. Só que do ponto final para o lugar que eu tinha que ir, eu tinha que andar muito. O sol estava muito quente. Eu muito acima do peso. Eu tinha que andar mais ou menos 1 quilômetro. Para mim, para você pode não ser muito, mas para mim, na condição que eu estava, era muito 1 quilômetro debaixo do sol. Mas foi isso que aconteceu comigo. A timidez extrema por causa do peso, por causa da obesidade, a vergonha de mim me fez descer no ponto final e ter que voltar 1 quilômetro de distância para chegar no local, no lugar que eu precisava chegar. Você já passou por isso? Pode ser que você tem alguma experiência parecida com essa?
de atrasar algo na sua vida, algo simples, às vezes não é algo tão grande, algo simples que você atrasou na sua vida por causa da obesidade, de não conseguir olhar nos olhos da pessoa e pedir licença, algo que eu sei fazer, algo que você sabe fazer, mas a vergonha, a prisão, o cadeado que me trancava dentro de mim mesma, eu não conseguia liberar as palavras que eu sabia falar porque eu fui educada, porque eu tive educação. Mas o tempo, o julgamento, o preconceito, os olhares, as piadas me fizeram não conseguir me levantar, olhar para as pessoas e falar: por favor, me dá licença, eu vou descer no próximo ponto. Ah, como foi difícil aquele dia. Desci, tive que voltar 1 quilômetro do local que eu precisava descer e com muitas lágrimas nos olhos, cheguei ao local determinado, arrasada. E dentro de mim, aquele dilúvio, sabe, aquele mix de informação, aquele mix de questões, várias questões. Por que eu não consegui pedir licença? Por que eu sou assim? Por que? Até quando eu vou continuar desse jeito? Será que não é isso que acontece com você? Você não fica também com um mix de sentimento e vários pontos de interrogação? Por que isso tem que acontecer comigo? Por que teve que ser desse jeito comigo? Por que eu passo por isso? Mas chega um determinado momento da nossa vida que nós temos que se levantar, tomar algumas atitudes. E eu vou te dizer que mesmo nos levantando e tomando alguma atitude, no meu caso, não foi nada por mim, não veio nada de mim. Foi tudo por Jesus. Foi porque eu comecei a pedir muito para Deus, foi porque eu conhecia Jesus e comecei a pedir para Ele: Deus, me ajuda, me liberta, me ensina a falar com as pessoas, tira de mim esse medo de se comunicar. Eu fui pedindo, eu fui pedindo, eu fui pedindo, eu fui clamando, eu fui colocando diante de Deus essa situação. Eu não quero mais ficar aprisionada nessa timidez extrema que me fecha as portas, que eu perco oportunidades, nessa timidez extrema que me faz atrasar coisas na minha vida. Para pensar e me conta aqui nos comentários. Se você tem uma experiência parecida e algumas coisas estão atrasadas na sua vida simplesmente pelo fato de não conseguir falar por ter vergonha de você, por ter vergonha do seu corpo físico, por ter vergonha de alguma característica, seja no seu físico, ou na sua personalidade, ou nos seus sentimentos, nas suas emoções. Eu nunca sofri algum tipo de preconceito, de retaliação por ser negra, por ser mulher. Isso aconteceu comigo pelo fato de ser obesa. Mas pode ser que o seu caso foi outro. Foi porque é muito magro, foi porque é muito alto, é muito baixo, foi porque as pessoas não conseguem entender a sua maneira de falar, ou porque você fala muito alto, ou porque gesticula muito. Qual é o tipo de situação, de dificuldade que você tem atrasado as coisas na sua vida por não conseguir se libertar? Por estar como um cadeado trancada? Me conta. Sabe por que eu falo isso? Aquilo que é denunciado começa a perder as forças. Quando eu comecei a denunciar esses sentimentos para Jesus, para Deus, isso começou a cair por terra e começou a perder as forças na minha vida. E o que eu não conseguia falar, não conseguia me comunicar, Jesus começou a abrir a minha boca e eu comecei a mudar. Comecei a mudar, comecei a me comunicar, a enfrentar aquele medo e sempre pedindo: Senhor, vai na minha frente, fala através da minha boca. Tu sabes que eu não sei, mas o Senhor sabe, então por favor me ajuda. E Ele me ajudou e tem me ajudado a cada dia. Para mim, falar diante de uma câmera, fora de cogitação. E é porque Jesus tem ouvido, atendido os meus pedidos que hoje eu estou aqui, contando apenas mais uma de uma experiência. Olha para você ver, eu não conseguia pedir licença para descer no local que eu precisava descer. E isso fez com que eu atrasasse algo na minha vida. Eu tinha um compromisso, eu precisava chegar no local. E eu tive que andar 1 quilômetro, sendo que eu não precisava passar por isso. Pense nisso. E peça a Deus que, assim como Ele tem me ajudado, Ele também vai te ajudar. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.